Naqueles 40 anos que Israel ficou peregrinando pelo deserto antes de chegar em Canaã, eles ficaram rodeando em círculo. Iam para um lugar, rodeavam e voltavam ao mesmo lugar. E no ano 1406 a.C., o acampamento se estabelece na planície de Moabe, no local chamado Sitim, onde eles viam toda a planície e o Jordão e do outro lado a terra prometida. Os ventos do deserto trazem péssimas recordações. Por duas ocasiões anteriores eles também já tinham estado em Sitim. Na primeira ocasião, Moisés escolheu 12 espias e os enviou para espiar a terra. E o resultado foi catastrófico. Uma rebelião se insurgiu por causa do relatório negativo que eles trouxeram. Positivo por um lado, pelos frutos, mas negativo pelo desânimo gerado dentro do povo. 2 deles ficaram fiéis e 10 trouxeram um relatório péssimo. Agora, Balaão também, naquele mesmo local, leva o povo a ser seduzido pelos moabitas e ser envolvido com prostituição, adultério e idolatria. E a chegada agora de Josué, um daqueles 12 espias, um dos 2 que trouxe relatório positivo. Agora no mesmo local, ele envia 2 espias para espiar a terra, antes de atravessar o Jordão. E é interessante que, onde houve fracasso, repetidas vezes, Deus coloca o povo no mesmo início, no mesmo território, para dizer, eu vou dar para vocês uma segunda chance. E ali Deus revela a sua graça. É isso que a lição vai trazer para nós hoje. Vamos acompanhar com alegria. Hoje é domingo, 5 de outubro de 2025. Texto básico de estudo hoje começa em Josué 2:1, vai para Números 13:1, 2, 25 a 28, 33, 14:1 a 12 e Evangelho de João 18, 16 a 18, 25 a 27, 21, 15 a 19. Riquíssimo texto de hoje, cheio de lições especiais para nós aprendermos. E nós vamos agora analisar esse relatório. Josué se encontra ali em Sitim. Ele olha para o mesmo território, sente o peso da história e decide: de Sitim enviarei 2 espias para Jericó. Está em Josué 2, verso 1. O mesmo cenário, o mesmo ponto de partida, mas uma nova oportunidade. A graça de Deus está reescrevendo a história de um povo que fracassara. Séculos depois, à beira do mar da Galileia, tem um outro homem enfrentando o mesmo dilema. Pedro, o discípulo impulsivo, tinha negado o mestre ao redor de uma fogueira. E agora, diante de uma outra fogueira, Jesus lhe dá a chance de recomeçar de novo. Tu me amas, de Sitim a Tiberíades. O Deus da graça está mostrando a mesma verdade. Ele é o Deus da segunda chance. Tem 3 pontos destacados aqui nessa história. O primeiro deles, a graça restaura o propósito perdido. Os textos que nós já lemos aqui e mencionamos, de Josué 1, 2, Números 13 e Números 14,
coloca a primeira missão de espionagem havia terminado numa tragédia. Dos 12, 2 descrevendo o poder de Deus. O povo chora, o povo rejeita o plano divino. O resultado foi 40 anos de peregrinação e a morte no deserto. Nenhum deles conseguiu entrar na terra prometida. Mas agora, em Josué 2, Deus permite uma nova missão. O líder envia 2 homens, não para medir muros, mas para medir a fé. A graça de Deus restaura o propósito que o medo destruiu. Josué aprendeu que a vitória não depende da força do braço, mas da confiança no Senhor. O mesmo lugar do fracasso se torna o ponto de partida da vitória. Deus não muda o ponto de partida, Deus muda o coração de quem parte. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, verso 8. A graça é o recomeço do propósito divino na vida humana. Onde houve medo, nasce a fé. Onde houve desistência, nasce a coragem. Um segundo ponto bastante marcante nesse texto. A graça redime o passado mais vergonhoso que possa ter. Em Sitim, o povo se deixou corromper por prazeres e por idolatria. Foi um escândalo espiritual, uma quebra da aliança com Deus. Mas na mesma cidade, marcada pela queda, Deus levantou uma mulher improvável, Raabe, uma prostituta. Raabe não apenas abrigou os 2 espias, mas ela creu, pela fé foi salva e incorporada na linhagem de Cristo. Hebreus 11, 31, Mateus 1, 5. A graça não apaga o passado, mas o redime. O nome Sitim, símbolo de infidelidade, agora se transforma num lugar onde a fé floresce. O mesmo Deus que não desistiu de Israel, também não desiste de Raabe. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, verso 20. A história de Sitim, a história de Raabe, nos ensina que a graça de Cristo transforma o lugar da vergonha em um altar de fé. E o terceiro ponto, a graça restaura o coração que falhou. João 18 e João 21 trazem esta história de Pedro. Pedro havia prometido morrer com Cristo, mas negou conhecê-lo 3 vezes, de maneira vergonhosa. O som do galo ecoou como um grito de culpa. Dias depois, o mesmo Cristo chama à beira do mar e lhe pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes, a mesma quantidade em que ele havia negado Jesus. A graça não apenas perdoa, mas ela reconstrói o coração culpado. Pedro não é descartado, ele é restaurado. O negador se torna um pregador. E Jesus encerra dizendo: segue-me. Crescei na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É a frase de Pedro depois, em 2 Pedro 3,18. Deus ainda envia espias hoje. Deus ainda visita o coração humano. Sonda se há fé, se há arrependimento, se há desejo de recomeçar. Ele vai aos desertos do nosso passado, até os cistins de nossa vergonha, e sussurra: você pode começar de novo. Josué e Pedro provaram isso. Um viu o recomeço de um povo e o outro o recomeço de uma alma. Talvez você esteja em Sitim, o lugar da falha, da culpa e da distância.
Mas o mesmo Deus que reescreveu a história de Israel, restaurou a Pedro, hoje quer reescrever a sua história também. Que tal entregar a vida ao Senhor e aproveitar essa segunda chance? Vamos orar. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, que lição preciosa nós temos nessa história. Ajuda-nos, Senhor, a reescrever uma história de vitória, onde fracassamos. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?